E o tema da devocional de hoje é exatamente esse. Fuja da sensualidade. Exatamente. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Judas, versículos 18 e 19. E o texto bíblico lá diz assim, ó. No último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Note bem aí na sua Bíblia, aí na Palavra de Deus, que esse Espírito está com a letra E maiúscula. Ou seja, são pessoas que não têm o Espírito de Deus. Ou são esses sensuais. E a gente vai também olhar também por uma referência que você pode anotar aí. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 10, diz assim, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto roubam o entendimento. Quando a gente pensa nesses dois textos e a gente olha para o cenário que se desenvolve ao nosso redor, principalmente na vida relacional, na vida conjugal, na vida matrimonial, temos sido levados por esta onda de sensualidade. A sensualidade parece que tem sido esse combustível que deve mover o relacionamento homem-mulher. Não, não é. Deus, Ele criou para nós a sexualidade. O que é a sexualidade? É o conjunto de fenômenos físicos, psíquicos, que nos ajudam a desenvolver bem a nossa vida sexual. E também a todas as nossas pulsões de vida aí, vem da nossa sexualidade. Aquilo que a gente fazer, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai desenvolver, aquilo que a gente vai crescer. Só que, quando a gente olha esses textos de confronto da palavra de Deus, quando fala que o sensual não tem o Espírito, ou que se torna o sensual porque ao Senhor deixaram de adorar, as crises conjugais, elas vêm exatamente por isso. Os casais hoje perdem a essência da beleza da aliança ali exatamente porque ele morre para o outro, enquanto nós devemos viver para o nosso cônjuge. Nós temos os nossos sentidos, que são as janelas da nossa alma. Exatamente, os olhos, as imagens, o cheiro, o paladar, a audição, o tato, nos estimulamos por esses sentidos. E aí, quando Deus criou a sexualidade, foi para nos dar o prazer, Deus nos deu a sexualidade para nos gerar vida. Aí, o nosso adversário, o capeta, foi lá e copiou essa ideia. Só que como trata-se de uma cópia, de uma falsificação, ele então cria a sensualidade, que é usar da sexualidade no tempo, no modo e com a pessoa errada. Isso tudo com um único fim, de satisfazer os desejos da nossa própria carne, dessas ímpias paixões. Como nós lemos aqui no texto do profeta Oséias, lá quando diz, comerão, mas não se fartarão, porque ao Senhor deixaram de adorar, nós temos e queremos ter esse desejo de crescimento, mas o errado nunca nos levará a um crescimento, a uma plenitude. Você de casa sabia que os divórcios de segundo casamento são mais frequentes que os de primeiro? Eles acontecem por isso, porque às vezes deixamos uma aliança, a aliança original, a aliança verdadeira, para que embarcarmos nessa outra aventura e entendemos que talvez com uma outra pessoa, olhamos para o lado, olhamos e desejamos o outro. O mito da grama mais verde do vizinho, tudo isso é algo que tem hoje sido incutido dentro de todos nós, tem sido inculcado como se fosse algo normal, e não é. A Bíblia nos ensina que todas as coisas vão passar, menos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz, digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Nós podemos macular o nosso leito como? Colocando alguém ali que não faz parte daquele lugar. Podemos indignificar o matrimônio
quando nós não honramos o nosso cônjuge, não honramos a nossa família, não nos entregamos às provações que temos que viver. Pais que às vezes, diante de uma dificuldade com os filhos, abandonam a família. Mães que por uma questão de uma crise de ter, abandonam a sua casa. Filhos que são criados aí ao vento, vêm a envergonhar os seus pais, como a própria palavra assim nos admite. Mas, quando a gente olha esse texto, nós vamos ver que essa sensualidade vai ser sempre algo sutil para entrar dentro da nossa vida. Vem sempre como aquela aparência ali do certo. Aí, nós vamos ver que a sensualidade, ela tem mais dois irmãos. O engano e a manipulação. O engano, o que é o engano? É o errado com aparência de certo. A manipulação é isso, é essa condição de dar forma do seu próprio modo. Pessoas que manipulam um ao outro, pessoas que seduzem ao outro. Nós vamos ver isso em histórias bíblicas, talvez, eu me lembro aqui, a de Sansão. A Dalila, ela manipulou, ela lhe seduziu, ela enganou com a sua sensualidade. Está vendo que esses três pontos, eles andam muito juntinhos? Por isso, talvez, que seja esses um dos sentidos do que o casamento hoje esteja aí sendo enxovalhado. A família hoje esteja aí em descrédito por causa disso, mas nós não queremos abrir os olhos, porque aqui, como nós lemos, a sensualidade, o vinho e o mosto, eles roubam o entendimento. A pessoa fica louca. Em Provérbios capítulo 6 nos ensina que quem comete um adultério cometeu grande loucura, ou seja, saiu do entendimento. Então é hora de buscarmos essa racionalidade, fugindo da sensualidade. E o mundo nos leva para isso, trazendo normal, talvez, a exploração até do corpo, dessa erotização do nosso sentido, do nosso procedimento, da nossa caminhada. Talvez o casamento, a beleza da intimidade do casal vai se dar só por grandes técnicas? Não, se fosse por técnica, todos esses atores de novela, esses atores aí de cinema, de filmes adultos, eles teriam casamentos maravilhosos, mas são todos sozinhos, são todos eles solitários, casamentos que não têm duração. E neles, às vezes, nós nos referenciamos, por isso que entra sorrateiramente nessa exploração de uma imagem que nem sempre é interior, é só uma imagem externa. Isso é o que a sensualidade, ela promove na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Mas a palavra do Senhor nos ensina para a gente fugir deste perigo aí. Como que nós vamos fugir disso? Nós temos várias condições, precisamos de trocar os nossos estímulos. O que nós temos alimentado nos olhos? O que nós temos alimentado os ouvidos? Como diz a Carol, você mulher, o que você tem parado para prestar aí aos seus ouvidos? Está feliz com as lisonjas ali, talvez do vizinho, do chefe, e isso te emociona, visto que o seu marido, ele não tem te elogiado mais? Troque os estímulos, barre isso. Você, homem, está aí nos assistindo, cuidado com aquilo que você acessa aí na internet. O pecado está a um clique de distância. Então, nesse tempo, você pode parar para pensar sobre essas condições. Algumas outras dicas. Estabeleça e mire um padrão para você seguir. Saiba que você precisa amar a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Escrita há tanto tempo e hoje nos dada, mais de 2000 anos depois, um tema tão atual. Cuidado com as amizades. Escolha as boas. Rejeite aquelas que te levam para o buraco. Leiam boas literaturas que, de fato, edificam sua vida. E, claro, se encha, se embriague do Espírito Santo. Aí sim,
a lucidez ela vem. A embriaguez com vinho, ela rouba o entendimento, mas a embriaguez com o Espírito Santo nos faz crescer. E é esse crescimento que nós queremos dar para a nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar e, claro, vai ser a nossa vida também social. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, fuja da sensualidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.